Oi, Cláudia, Ivan, espero que vocês estejam bem. A gente tá passando por um momento muito difícil, mas eu espero que isso passe logo e a gente se reencontre. Bom, eu vou falar sobre realismo, que foi uma escola literária muito importante e eu vou aprofundar ela em vários aspectos. Primeiramente, o realismo é uma estética que se desenvolveu principalmente no século XIX, né? E que ele retrata bastante sobre a descrição da realidade, mas com uma forma bem objetiva, com moderação no sentimentalismo e uma visão mais científica, o que se opõe totalmente ao romantismo, que traz uma visão bem mais subjetiva, né? E que retrata mais com fantasias e imaginações. E eu escolhi falar sobre o realismo em três principais países, que seria a França, Portugal e Brasil. Primeiro que a França, o realismo ele se desenvolveu por conta dos avanços tecnológicos, por conta das conturbações e os problemas sociais que ocorriam no país, certo? Primeiramente que o realismo na França ele retratava bastante as condições precárias das pessoas, né? As crises nas produções rurais, a miséria nas cidades, né? E a pobreza que as pessoas viviam, né? No meio dessa pobreza, dessa miséria, e os vários problemas sociais enfrentados pelas populações, certo? E isso que e o realismo também trouxe uma interpretação bem mais objetiva e desiludida. Bom, na França a gente teve várias pinturas realistas, né? E as pinturas realistas, em geral, elas retratavam bastante sobre as condições precárias, principalmente dos trabalhadores, como eles sobreviviam a essa precarização, a esse trabalho precarizado. E de modo geral, o realismo ele tentou enfatizar a representação da classe trabalhadora por conta das suas condições precárias de trabalho. Uma pintura que eu peguei, que vai mostrar aí na tela, é uma obra de arte chamada As Repigadoras, feita por Jean-François Millet. E essa obra ela é feita, né, baseada nas condições de trabalho das pessoas, né? E essa obra retrata principalmente simboliza, na verdade, três mulheres que trabalham, como mostra a figura, elas fazem que a pintura ela simboliza um pouco a pobreza, certo? E o trabalho manual. Bom, a pintura também retrata um pouco sobre a divisão social, uma vez que o senhorio ele dá para interpretar por meio dessa pintura que os trabalhadores eles ocupam, na verdade, um nível tão baixo que os senhorios não vale a pena controlá-los, mas apenas supervisá-los. E retrata essa divisão social das mulheres trabalharem recolhendo o trigo, né? E que dá pra ver que não é um trabalho muito fácil, porque elas não têm ajuda, a roupa que elas utilizam pode ser que não seja apropriado para o trabalho que elas realizam, né? Então, a maioria das pinturas realistas trazem esse tipo de realidade para nós, né? E essa foi uma grande mudança, né? Entre o romantismo e o realismo. Em Portugal, o realismo ele se deu origem em 1865, em que foi uma época de vários representantes da velha monarquia
que tentavam impedir a luta da renovação cultural e da modernização. Só que, apesar desses impedimentos, o realismo ele conseguiu se erguer e dar origem a várias obras de arte. As características dessas obras de arte também que davam origem às literaturas, né, aos livros relacionados ao realismo, a esse movimento. As várias características são bastante semelhantes, né, porque eu acho que o realismo ele tem uma única característica que descreve ele perfeitamente, que seria a descrição da realidade, sem muitas distorções e com bastante objetividade. E também ele retrata bastante sobre os acontecimentos cotidianos de várias pessoas, né, principalmente de trabalhadores, certo? Em Portugal, nós tivemos o Antero de Quental, que ele foi um artista que defendia a independência de vários autores, né, para falar sobre esses assuntos, né, que eram às vezes censurados naquela época. Então, e o Antero de Quental ele foi bastante importante porque foi ele que conseguiu fazer com que o realismo erguesse, né, em Portugal e fizesse parte da cultura portuguesa. E também nós temos o Eça de Queiroz, que ele conseguiu fazer uma relação entre a arte e a ciência, né? Trazendo uma visão bastante científica à literatura. E essa foi uma das características do realismo, né? Uma visão mais científica, e foi esse artista, o Eça de Queiroz, que conseguiu trazer isso para Portugal e acho que para todos os países, né? O Brasil ele enfrentava uma crise na segunda metade do século XIX por conta do fim do tráfico negreiro e do fim da escravatura. Certamente esses dois fatores modificaram o sistema econômico do Brasil e também o sistema político. Dentro dessas modificações, na literatura, Machado de Assis ele publica o seu livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, primeiramente, foi uma grande novidade para todos, uma vez que quem narrava era um morto, era um defunto, né? E isso foi uma grande novidade, tanto para os escritores quanto para os leitores. Além disso, ele tenta mostrar que as relações sociais construídas são intencionais, visando o prestígio e o poder. E ele consegue mostrar isso através de seus personagens e fazendo uma crítica por conta dessas relações. Por que uma crítica, né? Porque antes tinha aquela ideia de que as melhores pessoas ocupam os melhores lugares. E não é muito assim, não é muito assim que funciona na realidade, né? Porque a pessoa ela pode ser boa, ela pode ter ocupado um melhor lugar, só que não necessariamente ela é boa. Ela ocupa o melhor lugar por ter relações com pessoas que levem a ela ter esse poder. Então, o Machado de Assis ele tenta mostrar esse tipo de relação social e ele traz essa crítica, né, através da sua arte, das suas obras literárias. E, além disso, né, dentro das suas obras, ele não julga, ele não impõe, o que faz com que os próprios leitores desenvolvam o seu pensamento a respeito dessas relações sociais, e ele faz uma grande relação com o público, do público com o privado, que são essas relações sociais que ele demonstra em praticamente todas as obras literárias, e não só literárias, mas pinturas também, e arquiteturas, e entre outros meios, né, que conseguem desenvolver bem essa realidade e trazer o realismo como característica dessas obras, dessas literaturas.